Bom, eu vou passar rapidamente a palavra agora para a Liliane Penelo, que a Liliane Penelo é graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é psiquiatra e psicoterapeuta de grupos, mestre em saúde pública pela ENSP, Fundação Oswaldo Cruz, especialista em gestão de ciência, tecnologia e inovação em saúde e gestão hospitalar pela própria ENSP Fiocruz. Liliane é médica da Fundação Oswaldo Cruz e trabalha no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira. Foi formuladora e propositora da estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, Primeiros Passos para o Desenvolvimento Nacional, da qual é coordenadora técnica. Coordenou e organizou diversas oficinas e eventos relacionados à importância da primeira infância, no desenvolvimento pleno das cidadãs e cidadãos brasileiros. E ela vai apresentar para a gente o aprendizado com a experiência da estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis. Obrigada, Ana. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou tentar sintetizar aqui, nesse tempo que tenho, para contar para vocês uma experiência muito interessante que a gente vem realizando numa iniciativa conjunta, Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde. Eu quero aqui agradecer o convite da Fundação Maria Cecília Vidigal, que é a nossa parceira de primeira hora, né? Quando nós começamos a pensar em desenhar a estratégia Brasileirinhos, isso foi no ano de 2007, né? Eu sempre conto isso, eu recebi um telefonema em casa do Dr. Saul, dizendo: a senhora já soube que você está pensando, né, em fazer alguma coisa, e então eu estou aqui. Eu me disponho a estar junto, a pensar e ajudar a montar qualquer coisa nesse sentido. Então, ele foi assim, realmente, vocês têm sido, né, parceiros desde então. Está aqui comigo hoje a doutora Liliana Lugarinho, que é coordenadora, junto comigo, de todo esse trabalho, né, desse esforço gigantesco que a gente vem fazendo. Tenho colegas aqui do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, Ivana e Giovani. Tenho meus colegas da turma de Harvard de 2012, que estão ali prometendo perguntas dificílimas para mim, ao final, né? Então, todos aqui, queridos que eu já conheço de outros momentos, eu quero, então, falar um pouquinho para vocês desse trabalho que a gente vem aí realizando. Essa é uma primeira tela que eu passo todas as vezes que eu falo da estratégia Brasileirinhos. Não tem uma vez que eu falei sobre a estratégia que eu não passo essa tela. Por quê? Porque foi a partir dela que nós começamos com essa ideia de que alguma coisa diferente deveria ser feita na perspectiva do cuidado, né, com as crianças pequenas, com a primeira infância, a partir da área da saúde, né, porque é a partir dessa área que eu falo, né. Então, nós começamos a pensar como é que poderíamos aprimorar, de alguma maneira, né, ofertar ao Sistema Único de Saúde, que completa agora 25 anos, vocês sabem que o nosso SUS, né, nosso Sistema Universal, completa 25 anos, a nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, né, de 88, ela tem um capítulo voltado para a saúde, que inicia dizendo que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? E, no entanto, com 25 anos de construção, né, nós não temos uma política nacional de atenção integral à saúde da criança, né? Nós tivemos movimentos importantíssimos para que o SUS se estabelecesse como sistema universal, né? E especialmente duas grandes reformas, a reforma sanitária brasileira e a reforma psiquiátrica brasileira, que caminharam bastante juntas, mas não tão articuladas quanto desejávamos, não é? Então, por conta disso, nós começamos a falar dessa construção, puxando um pouquinho, né, para o nosso lado. Eu sou uma profissional de saúde mental, eu sou psiquiatra,
né? Sou psicoterapeuta, eu trabalhei no hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro mais de 20 anos, né? E ali dentro pude acompanhar a história de vida de muitas pessoas que, se pudéssemos ter tido algum outro tipo de entrada, né, de um trabalho no momento inicial da vida, muito possivelmente a história deles não seria a que eu acompanhei durante tantos anos, né? Então, nós partimos dessa ideia de que não há saúde, né, sem uma articulação com a saúde mental, né? Queria voltar aqui, mas eu não sei muito bem como. Muito bem. É o vermelhinho? Ah, tá. Então, aqui, um pouco nessa história, falar para vocês da oportunidade política, né, que nós tivemos para poder começar esse trabalho, né? Hoje, isso já foi falado aqui várias vezes, que não só de uma ideia, né, se faz um trabalho inovador, né? No âmbito, especialmente no âmbito governamental e, nesse caso, do governo federal, era importante que nós tivéssemos uma possibilidade política maior, né, macropolítica, para esse trabalho. E isso aconteceu no ano de 2007, quando o presidente Lula lançou esse desafio dos programas de aceleração do crescimento, né? Nesse momento, a gente, trabalhando junto ao Ministério da Saúde, produzimos um documento, resultado de planejamento estratégico do Ministério, chamado Mais Saúde, um documento bastante interessante, uma série de ações muito importantes, composto de 7 eixos, e nós entendemos que no eixo promoção da saúde, um destes eixos, nós poderíamos introduzir essa discussão, né, diferenciada de começar a pensar a atenção básica, né, a atenção primária em saúde, incluindo essa discussão do início da vida, começar do começo a produção de cidadania, né? Nós utilizamos também muitos referenciais da Política Nacional de Humanização do Sistema Único. É uma política nova, do ano de 2004, né? Uma política também bastante ousada, que nos oferta, além dos princípios, diretrizes, dispositivos importantes para o nosso trabalho, e a Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde. Aí a gente pensando muito mais na questão da inovação relacional, né, das tecnologias relacionais, que são as que a gente vem utilizando. Aqui já falei, parceria. Aqui todo um desenho, né, do nosso trabalho, a proposta do nosso trabalho, né, de trabalhar nessa continuidade do cuidado para a vida, né? Essa continuidade do cuidado para a vida, ela é também um conceito. Nós colocamos aqui num caminho em que se insere vários dispositivos de cuidado, mas a gente está falando de um conceito que vem do nosso querido Donald Winnicott, que a gente vem falando muito dele. Eu vou repetir o nome dele aqui outras vezes, né, em que a gente sabe que quando existe, numa certa altura do desenvolvimento, especialmente nesses primeiros anos de vida, uma descontinuidade do cuidado, isso vai levar certamente a algum tipo de questão, não é, para essa criancinha pequena, né? Então, a gente está preocupado em dar sequência e continuidade. A gente sabe que hoje, né, temos no governo uma iniciativa mais recente, que é a da Rede Cegonha, né, que faz aí todo um cuidado até o 2º ano de vida, né? Mas nós precisamos estar atentos para levar isso, pelo menos, aí até os 6 anos, e junto à área técnica da criança, nós temos essa perspectiva até os 10 anos, né? Aqui são alguns recortes de pensamentos, frases que eu trouxe para vocês, que, se eu não tivesse tempo para falar mais nada e
só falasse isso aqui para vocês, eu acho que já daria uma ideia do recorte conceitual, teórico-conceitual, que nós fizemos para poder montar essa estratégia. Não é? Então, em primeiro lugar, novamente, o Winnicott, com essa frase dele, que me parece fantástica, né? De que a ausência de doença pode ser saúde, mas não é vida. Portanto, o que a gente quer é muito mais do que a ausência de doença, não é? Para a produção dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas saudáveis. Né? A outra é essa contribuição da Organização Mundial da Saúde, desde meados do século passado, né? Em que chamava a atenção dos gestores de que não existe saúde sem saúde mental, portanto, que todos ficassem muito atentos, né? Os gestores estivessem ali antenados com isso, porque senão iam gastar dinheiro depois, mais tarde, com os transtornos mentais. Então, importante pensar isso, e a gente ainda está brigando por isso. Né? A outra contribuição de Antônio Damasio, que é tudo que já se falou aqui hoje, da contribuição das neurociências. Então, tudo que nós, por exemplo, da área psi, né, já vínhamos trabalhando e já sabíamos, ao longo do tempo, pela nossa escuta clínica dos nossos pacientes, das questões que eles vivenciavam, do que nós precisávamos trabalhar, hoje em dia, com as neurociências, com a neuroimagem, a gente consegue identificar visualmente o que antes a gente percebia pela escuta. Então, a gente está tendo a oportunidade, neste século, de fazer essa articulação e não devemos perdê-la. Né? Uma outra coisa é essa ideia de que um bebê sozinho não existe. Né? Quando nós avistamos um bebê, certamente a gente avista também quem cuida dele. Então, isso, para nós da saúde, é extremamente importante, porque nas nossas linhas de cuidado, né, na nossa compreensão de cuidado, não existe cuidado sem se cuidar do cuidador. Não há essa possibilidade. Se um cuidador não é cuidado, ele não cuida. Né? Ele não sabe como fazer isso. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? Leonardo Boff, em seguida, nos traz essa ideia do cuidado essencial, aquele cuidado que antecede a nossa vida. Nós só estamos aqui, todos nós, porque fomos cuidados. Se não tivéssemos sido cuidados, não teríamos sobrevivido. Né? Então, ele traz essa ideia do cuidado essencial, né? E que só esse cuidado essencial pode trazer sustentabilidade ambiental. Né? Ele está aí fazendo uma discussão, nessa época que ele escreve isso, ele estava, inclusive, se referindo ao encontro do Rio de Janeiro, ao Rio+20, que discutia a questão do ambiente e saúde, em que se discutia ambiente, mas não se falava da questão do ambiente facilitador à vida. Né? Se falava de água, de lixo, de uma série de questões, mas não do ambiente emocional, do ambiente do cuidado, para que todos nós possamos sobreviver e o planeta junto conosco. Não é? Por último, essa ideia maior, e que foi o tempo todo o nosso lema, né, nas reformas, tanto na reforma sanitária quanto na reforma psiquiátrica, de que saúde é democracia e democracia é saúde. Né? Então, poder viver num ambiente democrático desde o início da vida vai fazer uma diferença muito grande para aquele serzinho que está ali se desenvolvendo. Né? Por que e para que, então, uma política nacional de atenção integral à saúde da criança? Muitos já falaram aqui hoje, né? Eu não vou me repetir, todo mundo já reconhece essa necessidade. Né? O que eu quero destacar aqui é que a garantia e a qualificação da vida dependem desse ambiente facilitador ao desenvolvimento pleno. E, nessa perspectiva, nós, da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, estamos articulando a reforma sanitária brasileira e a reforma psiquiátrica, tentando e colocando em diálogo, não é, o que já se discute sobre os determinantes sociais de saúde e os referenciais do desenvolvimento emocional primitivo. O tempo todo nós estamos tentando, né, estabelecer esse diálogo e fazer isso aparecer na concretude das nossas ações.
né? Então, aqui, para quem não conhece, esse é o desenho, né, tradicional da determinação social da saúde, e uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, bastante interessante, de que o ministro da Saúde, seu ministério, eles são essenciais para que a mudança mundial em relação a essa mentalidade de cuidado aconteça, né? Esse grupo, né, essa equipe, pode prestar seu apoio a outros ministérios na formulação de políticas voltadas à promoção da equidade em saúde. Tá? Isso a gente acha que deve estar na nossa mente. Esse daqui é aquele gráfico que o Tiago Falcão apresentou, e felizmente ele apresentou o mais recente, de maneira que a gente não está mais nesse momento, desse ano de 2009, a gente já teve uma redução significativa da extrema pobreza no iniciozinho da vida, mas isso daqui certamente nos envolveu, né, era alguma coisa impactante que nos mobilizou para esse trabalho, né? Aqui é uma matéria recente do jornal O Globo, de 29 de setembro agora, e eu trouxe para vocês como uma lembrança de um dos desafios que nós temos, né? Uma dessas situações de vulnerabilidade que nós vivemos, né, que tem relação com os usuários de crack. Não é? Uma pesquisa recente da Fiocruz conseguiu identificar 370 mil casos, né, de usuários nas 26 capitais brasileiras, no Distrito Federal, 40% dessas pessoas vivendo em situações de rua, né? Diz, então, a Julita Lengruber, uma socióloga, que, na verdade, a gente não está vivendo uma epidemia da droga, mas uma epidemia de abandono, né? E nessa foto que a gente está vendo aqui, que, para mim, foi que me impactou mais, exatamente as criancinhas pequenininhas, né, os bebês órfãos desses pais, uma grande parte deles adolescentes, né, adolescentes vivendo em situação de rua, com crianças que eles não conseguem cuidar, né. Imediatamente a gente fez associação com essa palestra do professor Charles Nelson, que esteve conosco no Instituto Fernandes Figueira, lá no Rio, em que ele contava para nós a experiência dele na Romênia, com os órfãos da Romênia, né, naquela situação em que o ditador, né, o Ceausescu, achava que, com o crescimento populacional, ele ia dar conta do desenvolvimento do país. Isso não aconteceu. As crianças, né, não puderam ser cuidadas pelas suas famílias, foram todas para abrigos, não puderam ser cuidadas convenientemente, e, a partir daí, ele nos mostrou algumas fotos surpreendentes de pessoas com 20 e poucos anos de idade, que você olhava e via uma criança de 9 anos de idade. Quer dizer, o não cuidado, né, levou a um impacto de não crescimento, né? Não é nem de desenvolvimento, né, emocional ou de outra natureza, é de crescimento, né? Então, a importância da primeira infância na construção da cidadania, né, já tenho falado aqui, não vou ficar repetindo, mas a importância da gente estar atento ao papel do cuidador, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a companheira da mãe, pode ser quem esteja ali naquele momento cuidando da criança, né? Não interessa muito o arranjo familiar, mas que exista um arranjo familiar para o cuidado dessa criança, né? Para que ela possa se desenvolver plenamente, né? Aqui a gente realmente faz uma assertiva, né, de que as políticas públicas nesse campo, elas devem considerar que o desenvolvimento saudável dos brasileiros e o desenvolvimento sustentável do país começam no começo da vida. Então, é importante que se faça essa articulação entre o desenvolvimento de cada um e o desenvolvimento da sociedade, né? A gente sabe que isso não está em oposição, né? Não existe um indivíduo versus uma sociedade, existe um crescimento, um desenvolvimento conjuntos, né? E eu acho que isso precisa estar na nossa
no nosso entendimento, né? E que o apego seguro, né, esse apego inicial da vida precisa estar presente, esse apego sustentado e essa provisão ambiental, né? Aqui um desenho para nos referendar de todo esse processo, né? Uma síntese, né, de Davis e Walbridge, mas em cima da teoria, né, do trabalho de Winnicott, mostrando esse caminho, desde lá a relação do bebê com sua mãe e seu pai, como primeiro território de vida, até quando ele começa num caminho maior, né, de entrosamento, de vida social, sempre rumo à independência. Esse também é um conceito importante da gente entender que não existe uma independência total do indivíduo em relação à sociedade, porque isso seria doença, né? A saúde indica uma necessária dependência, né, uma certa dependência, né? Esses os brasileirinhos que a gente quer, bem cuidadinhos, com a mãe presente. Os marcos referenciais do nosso trabalho, começando ali com a Constituição Brasileira. Aqui, mais recentemente, o trabalho do Plano Brasil Sem Miséria, do governo federal, a Ação Brasil Carinhoso, que já foi aqui falada hoje, a Rede Cegonha. Uma série de experiências exitosas, né, nos quais também a gente se baseou para esse trabalho. Estão aqui presentes a Renata e a Bebete, que são, olha só a intimidade, né? A Renata e a Bebete, coordenadoras do Mãe Coruja Pernambucana, né, com quem a gente teve oportunidade de fazer um trabalho muito bonito, né, muito bonito, com repercussões importantes, e eu vou falar dele um pouquinho mais adiante, e também experiências outras, nacionais e internacionais, nas quais a gente se baseou para o trabalho. Um pouco a ideia de inovação, né? A gente ainda vai atrás lá do Schumpeter para esse conceito, mas o que a gente está querendo destacar aqui é que a ideia de inovação está sempre ligada a mudanças, a novas combinações, né, de fatores que rompem esse equilíbrio pré-existente, e é aí que a gente entra fazendo o nosso trabalho, exatamente nesse desbalanço, né, fazendo esse trabalho no campo da saúde, com um trabalho criação, né, porque a gente sabe que ficar limitado ao que está pronto nunca é possível para um profissional, né, que quer fazer algo diferente, né, quer criar, quer mudar alguma coisa do seu campo de trabalho, né. Ficar limitado às regras prontas é invivível, né. Nós utilizamos para a estratégia uma pesquisa em intervenção, né, porque nós acreditamos nesse tipo de pesquisa como um dispositivo, né, um dispositivo que afirma o ato político que toda investigação constitui. Então, a Estratégia Brasileirinhos ela se delineou como uma pesquisa em intervenção, com mudanças importantes de parâmetros de investigação. Quer dizer, ali, nesse nosso campo de trabalho, nessa nossa maneira de trabalhar, não existe essa neutralidade, objetividade do pesquisador, né? Você está no campo junto com o pesquisado, né? É pesquisador, pesquisado no mesmo campo, existe uma comunicação, né? Uma tentativa, né? Porque é sempre um trabalho difícil, mas de uma horizontalidade nesse trabalho, né? Do saber do outro poder realmente estar interferindo no seu e ter essa troca, né? E isso determinar os próprios caminhos da pesquisa, né? Nós utilizamos o método da tríplice inclusão, que a PNH, Política Nacional de Humanização, ela utiliza, né? E isso significa, então, que esses movimentos que a gente estava falando, em termos de inovação, são movimentos que vão do instituinte para o instituído, para o instituinte, né? E, a partir daí, a gente vai trazendo as nossas novidades
atividades dentro desse grupo de trabalho, né? Sempre na lógica aí da grupalidade, da cooperação, da solidariedade, da confiança, do co-engendramento, né? E isso é confiança nessa ideia de estar com o outro para fiar juntos, né? Confiança. Né? O pressuposto, então, desse trabalho de mudança nas mentalidades e nos processos de trabalho. E as perguntas são: como é que esses princípios todos se desdobram em diretrizes, dispositivos e ações? Né? Como é que a gente trabalha para conseguir isso? Então, a gente tem, na nossa metodologia, o trabalho da cartografia, um trabalho com a grupalidade e um trabalho em que o cuidado atravessa todas essas instâncias, né? E alguns efeitos aí esperados de tudo isso. A ideia de território é a ideia de Milton Santos, né? Que mundo e lugar se constituem num par indissociável, né? E a gente tem o lugar como aquilo que é palpável, onde realmente a comunicação ocorre, onde é possível trocar informação, onde é possível se construir politicamente, né? Então, essa é uma consideração fundamental para o piloto que nós desenvolvemos em seguida. Então, nós fizemos um trabalho piloto no ano de 2010, escolhendo cinco municípios brasileiros, um de cada macro-região. Na verdade, acaba que em Pernambuco foram 2 municípios do sertão do Araripe, né? Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande e Rio Branco. Nós fizemos um trabalho nesses municípios. Esse trabalho inicial de cartografia é baseado muito fortemente sustentado pelo trabalho da figura do apoiador, né, que é aquela pessoa que foi identificada para trabalhar na localidade, fazendo uma articulação a partir da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos no município, o território aí, então, é o município. Esse apoiador, a partir da articulação dele com o gestor municipal, quase sempre com o secretário municipal de saúde, se fazia, então, um levantamento das iniciativas em saúde, né, naquela região. E, a partir dali, havia uma convocação desse ator para que outros seus colegas, né, de governo e sociedade civil e quem mais estivesse presente nos conselhos, né, de participação popular, que viessem, então, a uma reunião, né, que nós chamamos de grupo executivo local, que pudesse discutir o que vinha sendo feito em relação ao cuidado com a primeira infância naquela região e a possibilidade de desenho de um plano ali municipal, né, de atenção à primeira infância. Aqui um pouco esse desenho, né, o tempo todo a gente está falando de comunicação, de informação, de sensibilização, para se poder pensar, né, e desenhar esse plano de implantação no município, né, sempre priorizando o trabalho com as grupalidades, porque com certeza é ali que aumentam-se as possibilidades com as rodas de conversa, né, com as novas experimentações, com o compartilhamento dos trabalhos. Ali se aumenta a possibilidade de mudança de mentalidades, que é o nosso desafio maior, né? Mudar a mentalidade. Aqui a ideia do Leonardo Boff, de sustentabilidade e cuidado, que a gente já conversou. Portanto, o cuidado deve transversalizar as políticas. É a sua presença na construção dos vínculos entre todos os envolvidos nessa tarefa de produção de saúde e cidadania que dá suporte ao que nós chamamos de ambiente facilitador à vida. Então, nós estamos falando de uma política cuidadora, né? Uma política que possa dar conta disso. Aqui nós sofremos, né, enquanto estratégia em desenvolvimento, uma pesquisa avaliativa, né, que veio acontecer e foi muito importante para nós, muitíssimo importante, primeiro pelos fins de controle social mesmo, mas depois também para nos ajudar a
desenhar melhor o nosso próprio trabalho, né? A questionar o nosso próprio trabalho, a mudar alguns rumos, né? Poder fazer estabelecer algumas diferenças e poder mudar, né? Essa pesquisa foi realizada por um grupo da Fundação Oswaldo Cruz, capitaneado pela professora Corina Mendes, é o grupo da professora Sueli Deslandes. Ela seguiu toda uma operacionalização da pesquisa avaliativa de quarta geração, que é aquela pesquisa que tem a negociação como ponto mais importante, né? Tudo o que se deu nessa pesquisa se deu nessa perspectiva da negociação, né? Então, muitos dos grupos, né, que nós fizemos nos ajudaram a chegar, esses são os participantes da pesquisa, foram 51 no total, a chegar a esse modelo lógico da estratégia, a esse desenho da estratégia, com a definição clara dos nossos princípios, das nossas diretrizes, dos dispositivos, das estratégias. Eu não vou ler isso aqui agora, eu tenho 3 minutos para terminar, mas, com certeza, vocês vão ver, logo adiante, que o que vem aqui na síntese avaliativa é de que o princípio mais contemplado nesse nosso trabalho foi o da intersetorialidade. De fato, nós, o tempo todo, buscamos trabalhar com as outras áreas, pelo menos com educação e assistência social, né? Então, essa busca foi avaliada como tendo sido atingida, né? A diretriz mais presente foi a de fortalecimento de vínculos, né? Ficou claro que não era uma avaliação de impacto, porque com 1 ano, né, de trabalho não se poderia avaliar impacto, mas o que estava se avaliando era o processo, né, esse processo de implantação, né? Mas, contudo, mesmo nesse processo, foi possível se ver uma série de movimentos importantes, né, de articulação, especialmente, porque a ação que mais caracterizou o trabalho da estratégia foi de articulação entre diferentes instâncias. E aqui, acho que esse final, em que eles dizem que a aposta em novos modos de gestão e de cuidado, que comportam a inclusão dos afetos, né, visando a promoção de um ambiente facilitador à vida, leva ao cotidiano das redes de atenção à mulher e à criança, de 0 a 6, um novo olhar sobre o cuidado, o trabalho e a vida, né? Isso foi importante. Várias recomendações pactuadas, não vou falar sobre elas, mas posso garantir para vocês que elas estão fazendo parte dessas outras fases da estratégia. Nós passamos da fase 1 daquele piloto e estamos agora num outro momento, contribuindo para a construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, agora fazendo um trabalho em todas as capitais brasileiras, né? Temos aí no mapa um pouco essa ideia de onde hoje a estratégia se coloca, e com um trabalho um pouco diferente, que é o trabalho exatamente em que nós centramos toda a nossa expectativa, né, que é o trabalho de formação de competências, né? É um trabalho de capacitação de atores para trabalharem junto aos gestores, para que essa nossa ideia, isso que a gente quer, possa, de fato, acontecer, né? Então, nós estamos trabalhando junto a apoiadores, que no Ministério da Saúde chamamos consultores estaduais, e são essas pessoas formadas por nós, né, num trabalho muito cuidadoso, né, muito próximo, né, sempre baseado em situações clínico-institucionais. Eles trazem situações de campo, né, para que a gente possa discutir. Toda semana nós temos reuniões de equipes, né, para poder fazer essa discussão dessa situação que eles passam lá, né, no lugar em que eles estão, eles trazem para a gente, e a gente faz essa discussão. E, em momentos presenciais, a gente faz uma discussão ampliada, né, de temas que são muito importantes para esse trabalho deles, mas, para além disso, além desse trabalho presencial, aqui é o pessoal numa oficina,
nós temos também um trabalho que nós desenvolvemos à distância. Isso daqui é a nossa plataforma Universus, né, em que a gente tem aí instrumentos importantes, ferramentas importantes de contatos, né, com essas pessoas que estão sendo capacitadas. Então, temos aqui, por exemplo, um ponto de encontro, que é um espaço maior, onde as pessoas se reúnem para falar das suas experiências, né? Uma discussão ampliada. Nós temos um fórum dos grupos, especialmente grupos menores, né? Por macro-região, e temos também um pé de ouvido, onde esse consultor, diante de uma situação muito específica, que requer algum cuidado especial nessa comunicação, isso é conversado com o seu tutor no pé de ouvido, de maneira que o grupo todo não compartilha naquele momento, vai compartilhar quando isso já estiver, de alguma maneira, encaminhado. Então, é um instrumento super importante que a gente vem desenvolvendo, nós customizamos essa plataforma. Aqui é uma contribuição do Richard Sennett para esse trabalho do Juntos, né, em que ele fala do vínculo e da cooperação, na busca por novos modos de fazer. Né, a gente procura desenvolver habilidade dialógica e empatia para poder fazer esse trabalho, né, juntos. Aí são várias situações durante esse período de encontros, né. E aqui os nossos produtos, os livros publicados, os artigos, alguns exemplos dos trabalhos que nós temos publicado. Até esse daqui é o último, a Estratégia Brasileirinhas, eu trouxe aqui. Esse foi lançado aqui em São Paulo no dia 12 de setembro agora, na Unifesp. A Ceissa está aí, a professora que esteve conosco, a oportunidade de trabalhar na saúde mental aqui da Unifesp, se interessou muito pelo trabalho. Nós, então, fizemos o lançamento aqui, fizemos o lançamento em Brasília e no Rio. É um livro interessante, a gente tem como e-book, e a gente trouxe aqui, esse é o final, lembrando a saúde como direito, né, e a nossa Constituição Cidadã. Os brasileirinhos agradecem. Mas, então, aqui nós temos o link aqui do nosso e-book, em que vocês podem, se tiverem interesse, acessar todas essas referências, todo esse trabalho que nós fizemos, né, mais recentemente, condensados nesse livro. Tá? Eu agradeço muito, estou aqui à disposição para as perguntas e espero que os meus colegas ali do Ministério e também a Liliana possam ajudar nas perguntas difíceis que vocês vão fazer. Obrigada, gente. Bem, apesar de ser a última mesa, ela não foi menos intensa. A gente continuou com a intensidade. E se de manhã havia um mar de perguntas, agora o mar está em ressaca. Nós temos assim um mar agitado. Mas isso é muito bom, muito positivo. Só que, lamentavelmente, a gente já imagina que não vai conseguir responder todas as perguntas em função do adiantado da hora. Mas eu vou fazer um bloco de questões para a Simone, depois faço um outro bloco para a Liliane e, à medida em que a gente conseguir avançar, eu peço que a coordenação me avise do tempo e a gente segue até onde der. E a Simone também está informando que fica amanhã, então quem não for possível ter sua pergunta respondida agora, né? A Liliane também, ótimo. Então, temos um plano B. Ótimo. Bom, as primeiras questões, eu acho que dizem respeito principalmente ao aspecto da avaliação da apresentação que a Simone fez, que foi o último tópico, foi o que ficou mais encurtado. Então, há questões a respeito de uso de instrumentos para avaliação de resultado, desempenho das crianças na educação infantil, prós e contras a respeito disso. Há uma questão a respeito de se já existem resultados para pensar na escala,
da experiência, principalmente da experiência de criar espaços alternativos na educação infantil. Uma outra questão é a respeito do alcance. Agora que a Prefeitura do Rio está perto de atingir a universalidade do ensino infantil, quais seriam os próximos desafios que a Prefeitura terá que enfrentar? E qual o alcance quantitativo e qualitativo da Escola de Paz? Então, esse é o primeiro conjunto, né? Depois tem questões a respeito de formação, do aperfeiçoamento, do financiamento, só para vocês verem como está bem diversificado. Me puxa a orelha se eu pular alguma coisa. A gente vem desde 2009, possivelmente essa pergunta que falou dos instrumentos de prós e contras, ela até citou a avaliação individual de criança. A gente tem o maior cuidado, a gente usou, durante esses 3 anos, a gente fez uma série histórica com Ages and Stages Questionnaire, que é uma avaliação do desenvolvimento da criança, mas ela era feita em todas as instituições de 0 a 3, alguns anos a gente fez em creches conveniadas, alguns anos a gente fez em pré-escola, mas nunca esses dados eles foram divulgados por criança. Sempre foi uma avaliação que foi feita no caráter de subsidiar as instituições nas dimensões em que, de repente, a instituição não tenha sido muito bem. Por exemplo, ela tem várias dimensões, motora fina, motora ampla, socioemocional, resolução de problemas, e aí ele dá uma avaliação geral da instituição. Então, a gente sempre teve um cuidado muito grande para que isso que era uma ferramenta, isso que foi utilizado como uma ferramenta, não fosse visto como uma avaliação individual da criança. Para avaliar individualmente a criança, a gente tem subsidiado o professor nesse olhar, na sensibilização desse olhar do educador, desse olhar pedagógico para cada criança. Esse olhar que, muito mais do que buscar o que a criança não sabe, o que a criança não é, o que a criança não consegue, não dá conta, olhar para o que ela já dá, para o percurso que essa criança faz, nas possibilidades que o seu trabalho abre espaço para essa criança se desenvolver, crescer, se desenvolver cognitivamente. Então, a gente tem subsidiado o campo, a gente tem até um caderno que ele foi lançado esse ano até, que foi construído em conjunto com os professores da rede, que ele propõe formas de sistematizar esse olhar, seja no portfólio, seja no relatório individual, no caderno do professor. Qual é a diferença de uma observação de um caderno de professor para um relatório que precisa ser elaborado? Esse relatório vai ser para o pai, esse relatório vai ser para a equipe pedagógica. A gente vem passeando por todos esses instrumentos para subsidiar esse professor na otimização até do tempo, porque o tempo não é amigo do professor. Hoje a gente tem 1/3 pela legislação assegurado de planejamento, mas a demanda de trabalho ele é tão grande e a demanda de recurso humano nem sempre dá conta de conseguir proporcionar 1/3 na íntegra para todos os profissionais. Então, a gente tem feito esse movimento em paralelo, fortalecendo esse professor para que ele entenda o que é um olhar de criança pequena, o que é desenvolvimento de criança pequena. Cada criança pequena se desenvolve do seu jeito, no seu tempo, de acordo com as possibilidades e com as vivências dessa criança. Então, esse tem sido a nossa grande frente em termos de avaliação de criança. Como esquematizar esse relatório, como escrever esse relatório de forma clara, sintética. Essa pergunta, eu acho até, acredito, tenha sido feita por conta até desse asco, mas assim, a gente sempre, até em paralelo com a aplicação, a gente sempre fomentou os profissionais que estavam aplicando desse cuidado mesmo, desse cuidado de não rotular a criança, de não pensar, hoje, essa criança sabe apertar um interruptor, aquela não sabe, então essa... Não, a gente não acredita, né? A gente não acredita nesse tipo de avaliação. O ASC ele é uma excelente ferramenta, a gente tem utilizado demais, os resultados têm sido
e aí eu já vou até responder uma outra que apareceu ali, os resultados têm sido até muito significativos, têm subsidiado muito a nossa prática, mas sempre nessa perspectiva de trabalhar em bloco, trabalhar a nossa rede, trabalhar as nossas instituições, as nossas regionais, como a gente precisa se fortalecer para oportunizar melhores práticas para essas crianças. Mas só respondi uma, desculpa. Perguntou de escala, fala de novo, do uso em escalas, não é isso? Isso. Aqui. Como as avaliações apresentadas planejam a escala de implementação? Como podem ser incorporadas em modelos alternativos no atendimento à primeiríssima infância? Isso. A gente faz movimentos diferentes e movimentos específicos. Alguns instrumentos, normalmente a gente parte de um piloto bem pequeno, buscando territórios diferentes, para a gente poder perceber a diferença de alcance das ferramentas que a gente, porventura, esteja usando pela primeira vez. Só que a gente precisa, nossa rede é muito grande, então a gente faz normalmente um piloto pequeno, a gente faz um segundo piloto um pouco maior, e aí depois a gente vem com a implementação, seja em rede ou não. A gente acabou de fazer uma outra avaliação, que é a avaliação de qualidade dos espaços, qualidade dos serviços oferecidos a essa primeira infância. Essa já foi uma avaliação em que a nossa proposta foi de trabalhar com apenas 15% da rede, porque desses 15% a gente já tem subsídio suficiente para desenhar essa política do jeito que a gente quer. Então, cada ferramenta, cada instrumento, cada tentativa nossa pressupõe uma abordagem diferente, de acordo até com a natureza do instrumento, com a aplicabilidade. A gente tem feito, não tem uma regra única para todos, a gente tem feito de forma mais customizada mesmo. A gente não está perto da universalização 0 a 3, não, minha gente. A gente está perto da universalização de pré-escola. Pré-escola, falta muito pouquinho para a gente chegar lá. A gente vai conseguir, no tempo da lei, que é 2016, universalizar a pré-escola na nossa cidade, mas 0 a 3 a gente ainda não tá chegando lá, não. Não sei se eu não deixei isso claro na minha fala. A gente está perto, sim, de universalizar a pré-escola, como já era um trabalho que a rede já vinha investindo muito antes até de intensificar o atendimento de creche. A gente já intensificava o atendimento de pré-escola, a gente já sempre teve uma cobertura muito grande, então agora universalizar vai ser uma questão muito rápida, de uma customização muito pequena. 0 a 3 a gente ainda precisa de muito investimento, de muito esforço para a gente conseguir universalizar. Infelizmente, a gente não está, não. E eu acho que o próximo desafio é constituir essa educação da primeira infância, que se constitua como uma etapa que ela é da educação básica, ou seja, ela dá mão para o ensino fundamental, mas ela se constitui como uma escola, eu vou usar esse termo, da primeira infância. Ela se constitui como um espaço de experiência e aprendizagem para esse bebê, para essa criança pequena, que não importa modelos do ensino fundamental, modelos escolarizantes que a gente já até questiona no próprio ensino fundamental, de crianças muito tempo sentadas, de crianças fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, abordagem em bloco, abordagem em grande grupo o tempo inteiro. Então, pensar nessas práticas, repensar essas práticas, se elas funcionam ou não para a primeira infância. Então, eu acho que o nosso grande desafio é se constituir como uma escola de primeira infância. Não que ela esteja isolada, que ela dê mão para o ensino fundamental, mas que ela atenda às especificidades das crianças pequenas, dos bebês que estão se desenvolvendo no seu tempo, da sua forma. Então, eu acho que esse é o grande desafio, não só do Rio de Janeiro, acho que é o grande desafio da academia, o grande desafio do Brasil, desenhar essa forma de atendimento.
Tá ótimo. Obrigada, Simone. Bom, para a Liliane, eu já tinha passado 2 questões, uma que pontua, que pede uma ressignificação ou a proposição atual do entendimento da luta antimanicomial, né? A outra questão é como lidar com órfãos de pais vivos, né? Então, que em muitas situações a gente se depara com essa situação. Há também outra questão a respeito de como essa inovação, a EBBS, pode ser incorporada pelo Ministério e, dentro dessa, qual a articulação, como dialogam a política nacional pela primeira infância e a política nacional de atenção integral à saúde da criança. Tá, já vou responder. Bom, começando com essa sobre a luta antimanicomial, né? Tá assim. Como você encara hoje a luta antimanicomial em contraponto com a inexistência de tratamento ambulatorial adequado, né? Então, não só o tratamento ambulatorial, né? Quer dizer, todos os dispositivos substitutivos, né, que a gente vinha e vem discutindo ao longo de também 20 anos, mais ou menos, eles não vêm sendo implementados dentro da necessidade nossa, do país, né? Muita coisa precisa ser feita aí. Mas o que eu acho é que essa luta continua. A gente está aqui hoje fazendo parte dessa luta, né? Só que a gente está, digamos que no outro extremo, né? A gente não está aqui hoje discutindo a doença mental, né, e a recuperação da cidadania das pessoas, né? Com tratamento no ambulatório, com os CAPs, com os CAPSIs, né? Não, a gente está tentando discutir essa outra ponta, né, para que não se chegue a isso, inclusive, né, que se possa ter a oportunidade de uma vida mais saudável, inclusive com saúde mental, né? Então, eu acho que a luta manicomial, antimanicomial, ela continua, né? Ela vai, eu acho que não vai acabar nunca, né? Acho que a gente vai precisar estar sempre ligado nisso, né? Sempre preocupado de que é uma tendência excluir o que é difícil, o que é complicado, o que a gente não consegue entender muito bem, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço para tentar fazer diferente. Então, eu acho que a gente está na luta, a gente não acabou isso, né? A gente continua trabalhando pela reforma psiquiátrica, tanto nos dispositivos que precisam crescer, né, em número e talvez até em diversidade, né, mas também nesse nosso trabalho na ponta de cá, que é para impedir que se chegue na ponta de lá, né? Agora, sobre ela me disse assim, isso não é uma pergunta, é uma provocação, né? Eu trabalho num serviço de acolhimento institucional e consideramos que as crianças são abandonadas, sim, pelos pais genitores que não tiveram, talvez, a possibilidade de vivenciar a primeira infância de uma maneira saudável, né? Talvez um estresse tóxico. E hoje, abandonados pelas políticas públicas, acabam deixando seus filhos para adoção. Mas as crianças não são órfãs, pois os seus genitores, né, em grande maioria, estão vivos. Entretanto, numa situação de rua, né, de droga, né? Na verdade, eu acho que é uma provocação mesmo, eu também trouxe nesse sentido, né, para nós pensarmos. Eu trouxe uma manchete de um jornal de grande circulação, que muitas vezes puxa a questão, né, para nos fazer refletir, mas não necessariamente do jeito que a gente quer, né? O que eu acho aí que é importante, sim, a gente pensar nos órfãos do cuidado, né? E por isso eu trouxe a fala da Julita, né, que ela falou exatamente isso. Nós não temos aí uma epidemia da droga, crack, a gente tem talvez uma epidemia de falta de cuidado,
né, de descuido. Então, como é que as políticas públicas podem dar conta disso, né? Então, em relação às drogas, especialmente, essa discussão que é bem atual, de a gente continua prendendo as pessoas ou a gente pensa numa política de redução de danos, né? Se a gente pensa numa política de redução de danos, talvez a gente possa dar oportunidade para que essas pessoas que hoje estão nessa situação de exclusão e não podem estar junto aos seus filhos, que elas possam, de alguma maneira, se recuperar e estar num outro momento daqui a algum tempo. Até li uma história como essa no próprio jornal, né? Então, acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva, né, em relação às drogas, da política de redução de danos. A outra não consegui. Como é que essa inovação, né, BBS, pode ser incorporada pelo Ministério? Uhum. E como dialogam a IBBS dentro da política nacional, política integral à saúde da criança. Pois então, nós, nesse momento, a estratégia trabalha diretamente vinculada à Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Então, o nosso trabalho principal hoje é exatamente contribuir, né, dentro do Ministério, dentro da Coordenação Geral da Criança, para a produção dessa política, né? Nós já tínhamos uma agenda importante de cuidados com a criança desde 2005, e essa agenda foi revista, né? Toda a parte do desenvolvimento infantil foi reconsiderada, ou foi modificada, ou está... nova também, né? Então, a gente está trabalhando para essa mudança lá dentro. Agora, como é que ela pode ser incorporada de uma maneira maior, né? Isso é decisão política, né? Se isso que a gente está falando aqui vai se transformar numa política de Estado, né? Enfim... É alguma coisa que a gente está propondo, que a gente quer muito, mas isso depende do gestor, né? Evidentemente. Tá? Mas a nossa ideia é essa, desde sempre, que possa ser incorporada assim. Bem, a plaquinha do fim acabou de ser apresentada. Então, eu queria dizer para a Neuci, para a Cristina, para o Jorge, para quem mandou a pergunta de financiamento, e para a Madalena e para a Sofia, que todas as questões estão sendo entregues em mãos para a Simone, e que ela vai gostar de responder, mas que vocês depois, por favor, procurem pessoalmente para responder a questão. Agradecer a presença de vocês até o final, mais uma vez agradecer muitíssimo a participação com as contribuições, e passo a palavra, então, para a mestre de cerimônias. Muito obrigada. Nós agradecemos a senhora Simone de Jesus Souza, a doutora Liliane Penelo, a doutora Ana Maria Chiesa. Bom, hoje nós tivemos um dia muito rico, não é? Com certeza foram painéis e palestras inspiradoras para todos aqui presentes e também para os que nos assistiram online. Aliás, muito obrigada pela sua companhia. É um prazer enorme estar aqui com vocês no 3º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Gostaríamos de pedir a todos que utilizaram o fone para a tradução simultânea que não se esqueçam de devolvê-lo ao sair do auditório. E não se esqueçam também de dar uma olhada no caderno ou no aplicativo que vocês já devem ter baixado para ver umas dicas de restaurante e outros serviços que vocês podem aproveitar e fazer com que a noite de vocês seja ainda mais agradável, não é? Bom, amanhã nós retornaremos às atividades pontualmente às 9 horas da manhã. Muito obrigada, um bom fim de tarde a todos e uma ótima noite. Até lá. Essa moça